Falar sobre os reis de Israel, os reis de Judá. Vamos começar uma série de mensagens. Eu gosto muito de Reis, do livro de Reis, porque parece que quando quem aqui está fazendo a leitura da Bíblia, começando de Gênesis, Apocalipse, a gente começa com todo o ânimo em Gênesis, né? Umas histórias legais, Abraão, José, Jacó, o Êxodo também é super emocionante. Aí chega no Levítico, Deuteronômio, parece que dá aquela coisa. Deuteronômio ainda tem uns insights, mas depois começa a ficar, e Josué, Juízes, começa a ficar legal também. Quando chega nos reis, é umas coisas muito legais que a gente aprende. Porque a gente vê muitos reis de Israel, os reis de Judá, coisas que a gente aprende do que devemos fazer e o que não devemos fazer. A gente vê muito, eu me identifico muito quando eu leio esses textos, porque a gente vê coisas que a gente tem que fazer, coisas que a gente deve copiar para a nossa vida, porque é muito a questão de causa e efeito, ou seja, muitos reis que fizeram coisas boas e colheram coisas boas. Reis que tiveram atitudes ruins e colheram coisas ruins. A gente vê isso muito claro no livro dos reis. Como que quando aqueles reis faziam o que era certo, eles tinham longevidade no seu reino, eles se davam bem, o reinado, não só ele, mas todo Israel era bem firmado. Já ao contrário também, quando os reis se afastavam do Senhor, toda a nação ela sofria, o rei também sofria. Por isso a gente vai estudar um pouco sobre esses reis, né? E às vezes a gente pode perguntar, mas o que tem? Por que isso é importante para mim? Por que eu tenho que estudar sobre reis se eu não sou rei? Quem aí é rei? Quem é rainha aí? Levanta a mão. Tem alguém aí? Na minha casa eu sou. Muito bem, irmã. A gente fala, pastor, eu não sou patrão. Eu não sou chefe. Por que eu tenho que estudar sobre reis? Por que eu, um pobre plebeu, uma pobre plebeia, tenho que estudar aí sobre os reis? Por que nós temos que estudar sobre reis? E eu quero, talvez, mudar a sua mente nessa manhã. Já quero começar com um versículo, já com os dois pés no peito, já. Né? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Porque eu quero mudar um pouco a sua perspectiva sobre como você enxerga esse negócio de ser rei, de ser rainha. Porque Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, ele está falando de Jesus Cristo aqui. Olha o que diz. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Aliás, coloca, por favor, naquela versão que eu passei para você, lá, que está lá nos slides. Isso. Porque é uma outra versão. A gente costuma ler. Volta um. Isso, esse é o versículo 6. Volta um versículo. Isso. Mais um para cima. Isso, agora. Não, para cima. Vai 2 slides. Não. Você está indo para baixo. Vai para cima. Para a gente ler na versão revista e corrigida. Porque a versão Almeida atualizada, depois eu vou falar sobre um texto. Pode ir para cima. É só voltar 3 slides. Está nos slides essa daí. Vê lá, quem sabe faz ao vivo, viu, gente? É assim mesmo. Ela tá nos slides que eu mandei. Não está? Isso, corrigido e fiel. Boa, olha lá. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Segura aí um pouquinho, volta aí um pouquinho. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui está falando que Jesus Cristo ele fez por mim e por você. Quem aqui acha que Jesus te ama? Levanta a mão. Tem alguém que tem dúvida? Por que você acha que Jesus ama você? Por que você acha? Porque ele está falando, eu amo você. Olha ali, ele está falando, aqui é a própria palavra de Deus. Ele está falando, olha, Jesus Cristo que nos amou e mostrou que nos amou. E Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em Romanos fala isso. Alguém tem dúvida disso? Que isso é uma promessa de Deus, que Deus falou, olha, eu amo você. Alguém tem dúvida disso? Segunda coisa, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
Quem é que acha que Jesus lavou seus pecados? Levanta a sua mão. Vi menos mãos aqui, mas quero dizer para você, Jesus nos lavou dos nossos pecados. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Se você ficar em dúvida qualquer dia, puxa vida, eu sou um pecador, lembre-se, Jesus lavou você. Jesus lavou a sua vida dos seus pecados. Creia nesse sacrifício perfeito do Senhor. Você tem dúvida disso? Mas não para por aí, olha lá, o que diz? Versículo 6. E nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Jesus, além de nos amar, Jesus, além de nos perdoar, nos lavar com seu sangue, Ele fez o quê? Você? Reis. Quem aqui é rei? Levanta a mão. Pode levantar, meu irmão, é promessa de Deus para você. Não... Sabe por quê? Porque não depende de você, foi uma coisa que Deus Ele fez com você. Te fez rei, te fez sacerdote. Pastor, eu sou rainha e nem sabia. Eu sou rei e nem sabia, pastor. Isso é Deus que fez conosco. Por que eu li nessa? Porque na nossa versão diz que Ele nos fez reino. Né? No original grego, a palavra é rei mesmo. Ele nos fez reis, basileus. Ele nos fez reis. Ele nos fez. Eu não sei o que eu mando, mas eu sei que eu fiquei sabendo hoje que eu sou rei. Não sei do que, mas eu sou rei de alguma coisa. Então, hoje a gente vai ver. Por que é importante a gente estudar sobre reis? Porque de alguma forma ou de outra, não sei ainda o que quer dizer esse versículo 6, talvez depois a gente descubra, Jesus está falando que nós somos reis. Lembra lá, quando lá na carta de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala, ao que vencer, darei que se assente comigo aonde? No meu trono. Assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ou seja, Jesus ele está falando, olha, existe uma parte do nosso ministério que é sim ser sacerdócio real. Né? Ou seja, eu sou tanto rei e sacerdote. A mesma coisa que acontecia com Jesus, né, da tríplice função de Jesus, que o pessoal fala, né, que é profeta, sacerdote e rei, né, de alguma maneira isso está sobre a sua igreja também, está sobre nós sermos reis e sacerdotes. Não sabemos muito bem do que, vamos tentar descobrir hoje. Do que eu sou rei ou como que eu deveria me portar. Ora, se eu sou rei, nós deveríamos olhar para a história e aprender com os reis que fizeram coisas boas e tentar copiar eles. Para isso que serve história. Você sabe que é para isso que a gente estuda história? Eu me lembro desde o comecinho da minha professora de história, lá no primário, né, o Fundamental 1, né, primário é muito longe. A professora falava, olha, nós estudamos história para não repetir os erros do futuro. E nós, como reis e rainhas, precisamos olhar para os antigos reis e rainhas que existiram e tentar copiar ou não copiar aquilo que eles fizeram. Por isso que é importante nós estudarmos os reis. Se somos reis e rainhas, nós, em primeiro lugar, devemos nos portar como reis e rainhas. Agora, dá uma olhada para o seu irmão que está ao seu lado, vê se ele está sentado com uma pose de rei ou uma pose de rainha. Ou se ele está lá. Dá uma olhada se ele está com uma cara real, assim, uma cara de rei ou de rainha. Até colocou óculos escuro agora. Mas é isso aí, irmãos, né? Pose de reis e de rainhas. Deveríamos nos portar, não só na pose, mas principalmente nas atitudes, né? Porque a gente pode ter pose e fazer o que é errado, o que é muito pior. A gente vê isso muito com os governantes, quando fazem coisas ruins, como o povo sofre. Por isso, meus irmãos, hoje nós queremos estudar, vamos começar estudando sobre o rei, que talvez seja o rei que é o centro, né, um pouquinho dentro aqui de Israel e de Judá, que é o rei Davi. A gente vai estudar, eu quero fazer ainda uma outra mensagem ainda sobre o rei Davi, mas quero começar falando sobre algumas coisas sobre o rei Davi. Hoje nós vamos aprender um pouco com o rei Davi, o que fazer, o que não fazer, porque existirão reis bons, existirão reis ruins também. Se você deseja conhecer mais, você pode estudar aí tanto os livros de 1º e 2º Samuel, o livro de 1º e 2º Reis, e o livro de 1º e 2º Crônicas. Vai falar, todos esses livros eles vão falar sobre os reis. Você pode estudar. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, esses são bons livros para você ler. Principalmente a carta de 1º e 2º Reis, e a carta de 2ª Crônicas. São livros muito práticos, trechinhos muito pequenos,
que falam sobre os reis. É muito legal, muitas lições práticas para a nossa vida, isso que nós vamos fazer. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia as entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Te louvamos porque Tu és o nosso Rei. Tu, Senhor Deus, é Rei de reis. O Senhor que estabelece as autoridades. O Senhor, Pai, que ordena sobre o universo, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, nessa manhã. Venha, Senhor Deus, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que venhamos a entender a Tua palavra, Senhor. Para que venhamos, Senhor Deus, entender o que significa verdadeiramente esse fato de que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para o Pai. Que possamos entender, Senhor Deus, e assumir, Senhor Deus, a nossa postura, Senhor Deus, real, a nossa postura de sacerdotes diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de ler sobre Davi. Porque Davi, ele sabe aquele cara que faz tudo? Já viu esse tipo de gente que faz tudo na igreja? O camarada sabe tocar, sabe guerrear, sabe reinar. Ele é um cara multifunção. Eu gosto muito do rei Davi talvez, né, seja o rei, com certeza, pelo fato de Davi ele ter recebido promessas de Deus e até uma aliança de Deus ele recebeu também, que veio se cumprir em Jesus Cristo. Até como Jesus, ele é conhecido como o filho de Davi, por esse motivo, porque Davi ele foi um dos principais reis, e a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz que Davi, quando Saul ainda reinava, Deus ele falou: olha, eu vou colocar um homem segundo o meu coração. Olha lá, Samuel falando, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Ou seja, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. A gente não entende muito por quê, porque Davi ele é aquele cara impetuoso, aquele cara sangue nos olhos. A gente vê que Davi ele era um cara que acontecia alguma coisa e já mandava matar. E, poxa, como que um homem desse, um cara matador, como que um cara desse pode ser um cara amado por Deus? Uma pessoa segundo o coração de Deus. Como que um homem que foi assassino, que foi adúltero, e isso não foi antes de se converter, não. Porque a gente fala, não, antes de eu me converter, eu era ladrão, eu era assassino, eu era uma pessoa, mas depois que eu me converti, tudo certo. Não, Davi aqui, ele já conhecia a palavra, ele já tinha sido ungido, e depois de ter sido ungido, e a gente vai ver que ele foi a única pessoa que foi ungido 3 vezes, ele ainda assim, ele matou, ele adulterou, ele matou, mandou matar. Como que uma pessoa dessa consegue ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Como que um homem desse... Às vezes a gente tem um conceito errado, meus irmãos, de o que é ser santo, de o que é ser perfeito, o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E é importante nós entendermos que as pessoas segundo o coração de Deus não são as pessoas que não erram. Porque às vezes a gente cria um conceito tão utópico de o que é ser santo, de o que é ser perfeito diante de Deus, que às vezes a gente coloca um peso tão grande sobre a nossa vida, de que eu não posso errar, e às vezes quando eu erro, eu me sinto um derrotado, um plebeu,
eu não sirvo mais para ser rei, eu estou derrotado. E às vezes a gente se esquece que não é isso que Deus coloca. Tanto que, na própria palavra de Deus, Deus já sabia que a gente ia errar. E tem muitas pessoas que às vezes não têm o conhecimento de que, poxa vida, alguém, por exemplo, é muito comum a gente falar, ninguém consegue viver segundo a lei. Errado. Natanael era um homem que vivia segundo a lei. O próprio Jesus fala isso, um homem, né, no israelita, em quem não há dolo. A gente vê lá Samuel e Ana. A gente vê lá no começo lá, né, do Novo Testamento, homens que viviam irrepreensíveis segundo a lei. O apóstolo Paulo fala, eu era irrepreensível segundo a lei. Não quer dizer que cumpre a lei toda, porque a própria lei fala, olha, se você errar, quando você errar, você vai lá e sacrifica. Vai lá e pede perdão e continua vivendo. Deus, ele não requer de nós uma vida sem pecado. Deus não requer de nós... Entenda bem, posso pecar à vontade. Não é nada disso. O que Deus está querendo dizer, olha, vai acontecer da gente errar. O erro não nos desqualifica quando nós pedimos perdão. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos, que às vezes a gente acha que o que ser santo é nunca pecar. Não. Ser santo é que se eu errei, vai e pede perdão na hora. Putz, errei. Meu Deus, me perdoa. Foi o que aconteceu com Davi. Lembra quando o profeta Natan chegou para Davi e falou, olha, você pecou. E ele falou, pequei contra Deus. E Natan falou, Deus já te perdoou. Ele, amém. Vamos continuar vivendo, acabou. Por isso que Deus, ele gostava de Davi. Porque ele não era uma pessoa que vivia no pecado, ele vivia errando. Ele reconhecia de que lado que ele devia estar. Ele reconhecia que existe o lado da santidade, é isso que é a santidade, é o lado onde nós devemos estar. E existe o lado onde é viver no pecado. E Davi, ele reconhecia que às vezes ele caía aqui, e ele reconhecia logo, e ele queria logo passar para cá. Ele pedia perdão para o Senhor, ele ia lá, ele oferecia os sacrifícios, e ele vinha logo para o lado que ele devia estar. Isso que é uma pessoa segundo o coração de Deus. Isso é que é ser santo. É a pessoa que reconhece o lado que ela deve estar. É a pessoa que reconhece que quando peca, pede perdão para o Senhor e volta logo. Isso são pessoas segundo o coração de Deus. É isso que Deus ele admira na vida de Davi. Porque Davi ele é essa pessoa que tem o zelo de querer ficar do lado de Deus sempre, de querer fazer aquilo que é certo sempre. E é por isso que eu admiro muito Davi e que nós deveríamos olhar para o rei Davi e tentar copiar isso dele. Esse fato de que o Davi ele quer sempre estar do lado certo, ele quer sempre fazer a coisa certa. E aí a gente pode pensar, puxa vida, pastor, mas quantas vezes a gente vê, eu li histórias de Davi que ele olha, quando ele manda matar, lembra quando ele chega com, tem uma história que ele chega num lugar, e aí ele pede, olha, os meus homens estão com fome, dá uma comida aqui, aí o camarada fala, olha, não, você vai embora, e ele vai querer matar o cara. Que história é essa, Davi? Né? A gente vê que Davi, como que um homem desse pode ser um homem segundo o coração de Deus? Né? Mas depois a gente entende um pouquinho, eu vou falar um pouco mais em outra mensagem sobre isso, mas só para não ficar na dúvida, que a maldade, ela nunca deve ser recompensada com a maldade, a não ser que você venha primeiro com uma bondade. Quando a maldade ela é resposta a uma bondade, aí sim a maldade ela é justificada. Talvez você não tenha entendido muito bem, mas vou explicar de novo. Se você faz uma bondade para alguém e a pessoa responde com maldade, isso é algo muito errado. E Davi ele não aceitava isso. Por isso ele respondia a maldade com a maldade. Ele nunca era mal ao início. Ele sempre fazia uma bondade para as pessoas. Mas tem muita gente que responde bondade com maldade. Essas pessoas devem colher maldade também. É isso que a gente vê na palavra de Deus, mas foi só um parênteses aí. Deixa para a segunda mensagem, spoilers aí para os próximos episódios. Aliás, teremos hoje à noite Josafá. Um outro rei aí, não perca, imperdível, o rei Josafá hoje à noite. Meus irmãos, Davi, ele foi o único homem que foi ungido 3 vezes. Você sabia disso? Pastor, eu li a Bíblia inteira 3 vezes, já nunca tinha sabido disso, que Davi tinha sido ungido 3 vezes. Ele foi ungido 3 vezes para ser rei. Normalmente o rei, quando ia ser rei, chegava o sacerdote ungia, e aí ele era coroado rei. A gente leu aqui, em 2 Samuel capítulo 5, a gente leu que ele foi ungido. Na verdade, ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez que ele foi ungido foi lá em 1 Samuel capítulo 16.
Lembra quando a história de Samuel, quando Samuel ele entra na casa de Jessé, e ele fala assim, olha, quero saber quem Deus vai me... A gente vai ungir o novo rei de Israel. Aí ele faz passar todos os filhos, né? Vem aqui todos os filhos, aí ele vai lá, unge Davi aonde? Dentro da família dele. Ele unge Davi, ele vai lá na família de Jessé, que era o pai de Davi, com todos os seus irmãos, e ele vai ungir Davi dentro da família. Depois, Davi ele vai, e ele é ungido lá em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, ele é ungido rei de Judá, da tribo dele. Primeiro foi dentro da família, depois foi dentro da tribo de Judá, e aqui finalmente, no capítulo 5, ele foi ungido sobre todo Israel, sobre todo o país. Aqui em 2 Samuel capítulo 5, a gente vê que o povo, né, todos os anciãos, no final do versículo 3, diz que eles ungiram Davi rei sobre Israel, sobre todo Israel. E essa é a primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, que se nós não agirmos como reis dentro de casa, não seremos reis fora de casa. Pode colocar aí a primeira coisa lá, olha lá, ó. E eu queria que você repita como isso daqui, ó. Se não agirmos como reis dentro de casa, não seremos reis fora de casa. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não quer arrumar o seu quarto. Davi, ele começou como rei, sabe aonde? Na sua casa. Lembra da história lá, quando Samuel foi escolher o rei para ungir? Ele foi até a casa de Jessé, e aí falou, foi entrando. Quando entrou o primeiro, o mais velho, ele viu que era um altão bonitão, Samuel já até se levantou, é esse. Aí Deus falou, senta aí, não é esse. Próximo, aí trouxe lá, todos os irmãos de Davi, foram tendo um por um. Quando chegou lá, cadê? Acabaram todos? Aí falou, não, tem um menor que está trabalhando. Está lá pastoreando ovelhas. Ou seja, os irmãos estavam tudo o quê? Estava lá em casa, jogando videogame, né? Assistindo TV, no Netflix. E o mais novo o quê? Estava lá lavando a louça. Estava lá cuidando das ovelhas do pai. Meus irmãos, que ensinamento precioso. Todos estavam em casa. Davi estava trabalhando. E aí a gente começa já a entender que tipo de rei que Deus quer. Que tipo de reis Deus ele nos fez? Deus não nos fez reis para ficar sentado na nossa poltrona real, no nosso trono confortável. Deus nos fez reis para estar trabalhando. Deus nos fez reis para estar servindo. Esse é o tipo de rei que Deus escolhe. Esse é o tipo de rei. Se você quer ser rei, se você quer ser colocado rei não só sobre a sua casa, ser rei sobre coisas, que Deus te reine sobre coisas, trabalhe como Davi trabalhou. Ah, mas o meu trabalho não é um trabalho real. E cuidar de ovelhas, tenha certeza, não é um trabalho real. Né? Sabe isso quem tem cachorro, que tem que limpar o cocô do cachorro, né? Já viu? Tem que dar comida para o cachorro. Tem coisa... Eu gosto muito de cachorro, mas essa parte não é um trabalho real. Quem tem animalzinho sabe disso. E pastorear ovelhas é fazer isso o dia inteiro. Dar comida para o bicho. A gente fala, puxa vida, pastor, obrigado pelo meu trabalho de rei. Que trabalho de rei que nada. Acordar às 5 horas da manhã, encarar essa raposa, ter que pegar um ônibus, ter que... Às vezes a gente olha para a nossa vida, por isso que quando a gente fala, você é amado por Deus, amém, você é perdoado, amém, você é rei. Isso é ser rei. O nosso conceito do que é ser rei, do que é ser rainha, é um conceito totalmente diferente do que aquilo que Deus, Ele nos escolheu para sermos. Porque o verdadeiro, se nós queremos ser colocados como autoridade, posição de autoridade das outras pessoas, Jesus fala o quê? Que nós devemos o quê? Servir as pessoas. Aquele que serve, esse será o maior de todos. É isso que nós precisamos entender no reino de Deus. Se nós queremos ser reis, nós precisamos começar servindo. Servindo aonde? Dentro de casa. Sendo o melhor irmão, a melhor irmã que nós podemos ser. Sendo o melhor marido, a melhor esposa que podemos ser. Sendo o melhor filho que podemos ser. Tem rei que só quer ser servido. O verdadeiro rei, ele é um rei que serve as pessoas. Isso começa dentro de casa. Quantas pessoas querem aí reinar no universo, querem transformar o mundo, mas não querem ter o seu papel. É interessante quando lá em Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, se fala sobre as qualificações dos pastores.
Sabe que uma das qualificações é que tem o quê? Tem que ter a sua casa bem governada. Porque o apóstolo Paulo fala, como que vai governar os outros se não governa a sua própria casa? Como que vai reinar ter autoridade sobre outros se não tem autoridade sobre a sua própria casa? Esse é o conceito daqui de Davi. Veja, meus irmãos, que a unção do Senhor, ela é progressiva. Às vezes a gente quer, Senhor, me faz, Senhor, glória a Deus, Senhor, me faz, Deus me fez por cabeça e não por cauda. Aí a gente já pensa, eu vou ser diretor, eu vou ser presidente, vou dominar o mundo. Amém, pode ser que sim. E eu peço a Deus que sim. Mas nós precisamos entender que, lembra do caso de José? José, sim, ele se tornou o governador de todo o Egito, e naquela época o Egito era os Estados Unidos, era a China da época. Mas ele começou sendo o rei do quê? Da casa de Potifar. Depois ele foi rei da onde? Foi promovido? Não, ele foi... Em vez de ser promovido, Senhor, agora a casa de Potifar, agora eu vou para a casa de Faraó. Não, você vai para a prisão. Mas na prisão ele foi rei. E isso que nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos ser rei da onde Deus nos colocou. Nós precisamos dominar sobre aquilo que Deus nos colocou. Tem muitas pessoas que olham aquilo que Deus colocou sobre a sua vida e falam, eu não vou trabalhar sobre aquilo. Veja que lembra que Deus, quando criou Adão, porque quando Deus criou o jardim, qual é a relação que Adão tinha com o jardim? Deus falou, olha, você tem que o quê? Dominar. Eu criei os animais para você dominar, para você reinar. Ou seja, Deus ele coloca as nossas coisas e com certeza nós temos alguma coisa na nossa vida. Você fala, pastor, eu não tenho nada. Olha, você tem a sua cama. A sua cama é sua. As suas roupas são suas. Pelo menos isso você tem, eu tenho certeza. Talvez você tenha o seu quarto, só para ter gente que tem irmão, tem que dividir ainda. Mas o teu lado do seu quarto é seu. E você reina sobre isso. Como você tem administrado isso? Como você tem administrado essas coisas? Lembra quando a palavra de Deus ela nos fala, né, lá em Mateus capítulo 25, versículo 21? Olha o que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Tem muitas pessoas que querem ser rei sobre o muito, mas não querem ser rei sobre pouco. E veja que a Bíblia nos ensina a nós sermos diligentes sobre o pouco. Davi, ele entendeu isso. Davi, ele olhou, se são essas ovelhinhas que são o meu reino, eu vou reinar, eu vou fazer o meu melhor. E Deus, ele olha, meus irmãos, Deus, ele olha para quando nós somos diligentes sobre o pouco que Deus nos dá. E quando nós somos diligentes sobre o pouco que Deus nos dá, Deus ele vai dando mais e mais para nós. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Vale para a nossa carreira profissional, vale para o nosso trabalho, vale para a nossa escola, vale para as coisas que nós fazemos, vale para o ministério, dos ministérios na igreja. Nós precisamos ser diligentes com as coisas que Deus nos dá. Sabe por quê? Porque isso nos dá maturidade. Davi, se fosse colocado o rei sobre Israel naquela época que ele estava lá sobre as ovelhas, ele ainda não teria maturidade para poder reinar. Deus precisava trabalhar na vida dele, Deus precisava ensiná-lo ainda. E somente será colocado sobre grandes coisas aquelas pessoas que verdadeiramente administrarem com zelo as pequenas coisas. Muitas pessoas querem ser reis, mas ainda não estão preparados. Por isso Deus ele nos ensina que nós precisamos ser reis dentro de casa primeiro. Nas pequenas coisas, naquilo que Deus ele tem nos dado, sermos diligentes. O que Deus ele tem dado para você? Eu tenho certeza que Deus ele tem alguma coisa já dado para você. Talvez seja os seus filhos, talvez seja a sua casa, talvez seja o seu pouco, talvez Deus já esteja colocando você sobre mais coisas, talvez você já seja um supervisor, um diretor, Deus ele talvez esteja colocando pessoas já, talvez você seja líder de ministério, Deus está colocando coisas maiores sobre você. Como você tem administrado isso? Será que você tem feito com zelo isso? Deus ele quer mais para você. Deus ele tem mais unção a dar para você. Sabe por quê? Porque o óleo do Senhor nunca se apaga. O Espírito de Deus nunca para de soprar. Enquanto nós não deixarmos de buscar o Senhor, nós verdadeiramente vamos entender que Deus ele quer nos dar mais. Aí nós começamos a entender o que é ser rei, como é o estilo de liderança que o Senhor quer que nós desejamos, que nós tenhamos, mesmo que seja sobre o pouco,
mas nós precisamos ser fiéis no pouco para que Deus nos coloque sobre o muito. A segunda coisa que eu aprendo e que me admira demais na vida de Davi é que ele entende que é Deus quem fez ele rei. Não foi ele que se fez rei. Foi Deus que escolheu ele para ser rei. Não foi ele, na sua força e no seu poder e no seu dom, que ele conseguiu ser rei. E essa é a segunda coisa que eu quero dizer para você. É Deus quem te faz rei, não é você. Lembra lá de Apocalipse capítulo 1? Que Ele nos amou, Ele nos perdoou e Ele nos fez rei. Ele nos fez rei. Ou seja, Ele nos deu alguma coisa para nós mandarmos sobre ela. E aqui talvez não esteja falando que quando a gente fala rei, a gente está pensando sempre sobre nações, eu vou ser presidente. Não é isso. Deus, ele te fez rei sobre alguma coisa. Deus fez Adão rei sobre o jardim do Éden. Ali era ele que mandava. Ali era o negócio dele, né? Igual a gente, né? Quando você está na cozinha, você fala, gente, aqui é meu espaço, ninguém entra. Você está lá cozinhando, você fala, minha esposa quando está na cozinha, eu nem entro, porque é o meu espaço aqui, é o meu escritório, a minha mesa. Não mexe, porque tá uma bagunça, mas eu sei tudo no meu lugar aqui. Não mexe. Tirou um post-it do lugar, eu sei onde está tudo aqui. É o meu negócio. E veja, meus irmãos, que é Deus que colocou essas coisas sobre nós. E é isso que nós precisamos entender. E Davi, ele entendeu muito bem isso. Sabe por que eu digo isso? Porque Davi, desde o dia que ele foi ungido, quando Samuel entrou na casa dele, ele estava lá com as ovelhinhas, e ele chega em casa, o que aconteceu? Com as unhas tudo cheia de terra ainda. O que está acontecendo aí? Aí chega Samuel e dá um banho de óleo nele e fala, você vai ser o rei de Israel. Ele, que? Você rei de Israel? A partir de hoje vocês, meus irmãos, vocês vão cuidar das ovelhas. A partir de hoje, foi isso que fez? Não, ele continuou sendo pastor de ovelha. Ele entendeu que se é Deus que me deu a promessa, é Deus que vai cumprir, não sou eu que tenho que cumprir. Não sou eu que tenho que dar o meu jeitinho. Isso muitas pessoas não entendem. Sabe por quê? Porque na luta pelo poder, as pessoas se esquecem de Deus. E as pessoas querem pisar uma em cima da outra para que eu seja o chefe. Meu colega de trabalho, eu vou armar uma para ele, para que eu seja promovido e não ele. Ou seja, as pessoas começam a dar o seu jeitinho, eu começo a pegar o meu currículo, colocar umas coisas diferentes para que eu seja promovido a gerente, eu começo a fazer umas coisas meio que ilícitas, mas para que eu consiga ser rei, para que eu consiga dominar. Isso é o poder, isso é a fome de poder. Isso é alguma coisa errada. Davi, ele não fazia isso. Davi, ele entendia muito bem que era Deus que iria fazer, porque se foi Deus que prometeu, Ele que vai cumprir. E meus irmãos, nós precisamos entender isso. Se Deus, ele prometeu para você uma coisa, fique em paz, Ele vai cumprir. Você não precisa dar o seu jeitinho, não precisamos ser lá como Abraão. Deus falou, olha, você vai ser pai de muitas nações. Olha, gente, sabe o que é? Eu e Sara, a gente já não está, eu já estou velho, naquela época não tinha Viagra, não tem jeito. Você dá risada, mas foi essa a mesma risada por isso que se chamou Isaac, menino, né? Porque Sara riu do mesmo jeito, porque fala, como é que... Deus, o homem já tem 99 anos, como é que vai... Por isso que Sara riu, é isso que a Bíblia fala, porque fala, olha, Senhor, eu já estou na menopausa, o homem já está velho. Como que vai ser isso? Meus irmãos, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você não precisa ficar preocupado. Se Deus, ele tem uma promessa para a sua vida, Ele vai cumprir. Você não precisa mexer uma palha. E Davi, ele entendia isso muito bem. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele entendia que o Deus que fez a promessa é poderoso para cumprir. E se Deus, ele tem uma promessa sobre a sua vida, você não precisa ficar preocupado, porque Ele vai cumprir. Por isso que a gente não precisa ficar correndo atrás de tentar mudar as coisas na nossa vida. A gente tem que ir atrás das promessas de Deus, meus irmãos. Porque se Deus me der a promessa, se Deus der a palavra, não há o que temer. É só esperar acontecer. E Davi entendia isso, meus irmãos. Mas nessa corrida pelo poder, muitas pessoas acabam se atropelando e se perdem pelo caminho. Mas Davi entendia muito bem que ser colocado sobre uma posição de autoridade é algo de Deus. É Deus que estabelece as autoridades, não somos nós. É Deus que estabelece os domínios, não somos nós. É Deus que nos dá as bênçãos, não somos nós.
É Deus que coloca coisas na nossa vida, não somos nós. Davi, ele entendia muito bem, é ele quem escolhe. E Davi sabia que, quando ele foi ungido por Samuel, e veja que quando ele foi ungido, ele era jovenzinho, provavelmente devia estar aí entre a sua adolescência e juventude, e ele vai ser ungido sobre rei sobre Israel somente com 30 anos de idade. Ou seja, desde a sua adolescência, talvez ele tinha uns 16, 18 anos, ele esperou 10, 12, 15 anos, eu não sei quanto tempo, mas ele esperou. Ele soube esperar. Nós precisamos saber esperar, meus irmãos. E veja que ele sabia qual é a sua hora, e ele teve a oportunidade até de assumir, quando Deus por 2 vezes colocou Saul, e ele com a espada, e Saul dormindo lá, ou Saul lá dentro da caverna fazendo necessidades, e Davi lá também com a lança na mão. Por 2 vezes ele poderia ter matado Saul e falou: olha, Deus já me prometeu, já é meu mesmo, eu posso... Ele não, ele falou: olha, não é minha hora, não sou eu que vou me fazer rei, é Deus que vai me fazer rei. Precisamos aprender isso, meus irmãos. É Deus quem nos dá as coisas, é Deus quem coloca as coisas nas nossas vidas. É Deus que coloca os bens sobre nós para que nós venhamos a administrar. É Deus que coloca as nossas famílias, os nossos filhos para que nós venhamos a administrar. É Deus quem no emprego diz o que nós devemos administrar. Ele conhece todas as coisas, é Ele que estabelece pela sua própria vontade. E Davi, meus irmãos, ele sabia que não era a sua hora ainda, e ele não buscou se apressar. Nós não devemos buscar nos apressar. Às vezes a gente quer uma promoção no trabalho, às vezes a gente quer algo para a nossa vida, às vezes a gente quer terminar logo um curso. Olha, não pule as etapas. Aprenda com o Senhor. Deus, Ele está afiando o machado. Às vezes a gente quer dar machadada com um machado cego. Deus, Ele está afiando o nosso machado. Calma. Deus, Ele está afiando o seu machado. Afie bem o seu machado. Se encha do Espírito Santo de Deus, se encha da palavra de Deus, que quando chegar a hora, Deus vai falar: agora pode dar machadada, que aí você vai dar uma só, meu irmão. Porque senão você vai ficar o dia inteiro com um machado cego lá, tentando, não vai comer nada da árvore. Deus, Ele está afiando o seu machado. E na hora certa, Deus, Ele vai fazer você reinar. Reinar sobre os seus problemas, reinar sobre a situação na sua vida. Deus, Ele vai te ensinar a reinar sobre tudo. É Ele e não você. Paciência, calma. É Ele. Ele vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Creia nisso. Creiamos como Davi. Isso é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. É uma pessoa que confia no Senhor. Uma pessoa que confia que Deus, Ele tem o melhor. Você ainda acredita que Deus não tem o melhor para você? Quando Ele já disse. Quantas vezes nós ficamos preocupados, meus irmãos? E eu quero dizer para você, Deus, Ele tem o melhor para você. Creia nisso. Mesmo você não vendo hoje, talvez você olhe hoje e fale: Senhor, isso não é o melhor, não pode ser, Senhor. Creia que Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem o melhor para você. Isso aqui não sou eu quem diz, é a palavra de Deus que nos diz. Que Deus, Ele prepara o melhor para aqueles que andam segundo o seu propósito. Por isso, creia que é Deus que na hora certa irá agir. E é interessante que o que acontece depois de 1 Samuel 6, quando Davi ele é ungido por Samuel? Davi ele é ungido por Samuel, Samuel chega: olha, junta toda a sua família aqui, vai lá com Jessé, as portas fechadas, ninguém podia saber, que senão Saul ia querer matar Davi. Diz que Davi é ungido, e o que acontece em 1 Samuel 17? E Davi já sai com a caravana real: oh, Deus falou que eu vou ser rei, eu sou rei, gente, oh, vocês, o joelho esse aqui, né, igual, né, teve lá, né, o rei lá no acampamento, o loiro, né, fala: vem aqui, meus súditos, né, vem aqui, os jovens sabem, né, o que estamos falando aqui. Foi isso que aconteceu com Davi. Ó, você vai ser rei, ó, amanhã esquece, não vou mais cuidar de ovelha, não quero mais acordar cedo. Não foi isso que aconteceu com Davi. O que aconteceu lá em 1 Samuel 17? Talvez você conheça a história do quê? Davi e Golias. A primeira coisa, você quer ser rei? Vai. A primeira coisa que você vai encarar, sabe o que é? É um gigante. Aí você falou: Senhor, peraí, que estava lá com as minhas ovelhinhas tão tranquilo, Senhor.
Aí o senhor vem falar que eu vou ser rei, aí aparece um gigante na minha frente. Pensei que fosse ter um trono com um prato cheio de uvas verdes, porque alguém me dando a uva verde para eu poder comer, alguns súditos me abanando para eu poder sentar, uma vida de conforto, uma vida melhor. E aí aparece esse gigante na minha frente, Senhor. Porque o gigante é a luta pelo poder. Os filisteus, eles queriam dominar sobre Israel. E você sabe por que Davi foi o único? Lembra da história de Davi e Golias? Não vou repetir, você provavelmente já conhece, que o Golias ele chegava para você, olha, tem alguém aqui que... E ali o que eles fizeram? Ó, pega um dos filisteus e um de Israel, luta e quem ganhar, ganhou a guerra. Não precisa lutar todo mundo contra todo mundo. E aí falava, quem queria encarar o gigante? Ninguém queria. Por que Davi falou, eu vou? Porque ele cria nas promessas de Deus. Por isso, meus irmãos, o verdadeiro rei é aquele que busca as promessas do Senhor. Busca, quando eu leio a Bíblia, o que Deus prometeu para mim? Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é mentiroso, nem filho de homem para mentir. E se Deus prometeu para Davi que ele ia ser rei sobre Israel, ele podia lutar contra Golias, porque ele sabia, eu não vou morrer. Porque Deus falou que eu vou ser rei. Então, eu sou indestrutível. Se Deus falou que eu vou ser rei, eu posso lutar contra ele, porque eu sei que eu não vou morrer. Por isso que Davi foi, não é porque ele era corajoso. Não é porque ele falava, eu consigo. Ele não conseguia nem carregar a armadura. Ele foi com uma funda. Ele foi sem espada. Ele foi com 5 pedrinhas. Mas ele foi com 5 pedrinhas e a promessa de Deus, que ele não iria morrer. E é isso que às vezes nós não entendemos. Senhor, eu sou rei sobre 5 pedrinhas só. Mas você não tem só suas 5 pedrinhas, você tem a promessa do Senhor sobre a sua vida. Por isso que quando você olha para as suas coisas, você fala, Senhor, mas é só isso, Senhor. Você não se esqueça, olha, eu tenho também junto com isso as promessas do Senhor. E meus irmãos, a gente precisa entender isso. Que as promessas do Senhor estão sobre as nossas vidas. Que não é só isso. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, Senhor, é só isso, Senhor. Não é só isso. Nós temos as promessas do Senhor. Davi, quando ele foi lutar, ele sabia, olha, Senhor, eu vou com essas 5 pedrinhas, mas eu vou com a sua promessa que eu vou ser rei, porque foi o Senhor quem falou, não fui eu. E o Senhor que falou, o Senhor é fiel para cumprir. E é isso, meus irmãos, a terceira coisa que nós aprendemos sobre o que é ser rei. E ser rei é entender que nós devemos viver pelas promessas de Deus. Repita comigo, devemos viver pelas promessas de Deus. Nós devemos viver pela promessa, não por aquilo que nós podemos fazer, porque a gente não pode nada. Se a gente tentar fazer alguma coisa, vai ficar todo mundo se degladiando aqui, igual a guerra de Golias. Igual a palavra de Deus fala, né, que os ímpios, as pessoas desse mundo, vão tentando, né, vão lá enganando e sendo enganados. Essa é a luta do poder, essa é a luta que nós encontramos nas grandes corporações, é a luta que nós encontramos na política, de homens enganando, sendo enganados, a luta pelo poder, não é isso. Aquilo que Deus ele tem sobre a sua vida, Ele vai prometer e Ele vai cumprir na sua vida. Tenha certeza, eu não estou falando só de bens, eu estou falando principalmente das promessas espirituais, dos dons que Deus ele tem para a sua vida, dos ministérios que Deus tem para a sua vida. E a gente entende o que quer dizer a palavra de Deus fala quando o justo viverá pela fé. Fé no quê? O justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé nas promessas de Deus. Que isso é tudo que a gente tem, meus irmãos. Por que a gente está aqui hoje? Por causa das promessas de Deus, de que Jesus vai voltar, de que Ele vai voltar e vai levar a sua igreja, de que um dia, mesmo nós morrendo, nós temos a promessa de Deus de que Jesus ele vai dar uma palavra e com a palavra dele os mortos que estão lá sepultados vão ressuscitar. Essa é a promessa, eu creio nessa promessa. E eu vivo por causa dessa promessa, e eu vim aqui hoje de manhã por causa dessas promessas. E quando a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé, meus irmãos, nós devemos crer nas promessas. E Davi tinha a promessa de Deus. Isso dava força para ele viver, força para ele encontrar e enfrentar o gigante. Sabe por quê? Porque a gente só consegue enfrentar os gigantes na nossa vida quando nós estamos firmados nas promessas do Senhor. Às vezes a gente quer lutar contra o gigante achando que eu tenho pedra boa, que eu tenho espada boa, que eu tenho escudo bom para enfrentar o gigante e eu vou perder. Porque o que me faz vencer são as promessas do Senhor. O que me faz vender é o escudo do quê? O escudo da fé.
Lembra? O apóstolo Paulo fala, nos ensina, olha, revestivos de toda a armadura de Deus, e o escudo é o escudo da fé, ou seja, aquilo que me protege é a minha fé. Davi, ele entendia muito bem, meus irmãos, e ele vivia pela promessa. E é interessante que quando ele começou a lutar, logo que ele recebeu a promessa do Senhor, a primeira coisa que aconteceu, ele começou a ter lutas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque toda a promessa do Senhor, todas as pessoas que têm a promessa do Senhor vão encontrar, sabe o quê? Vão encontrar pessoas que estão lutando sem as promessas do Senhor contra você. Toda pessoa que tem as promessas do Senhor vão encontrar nesse mundo sistemas, coisas que estão lutando contra você, lutando com as suas próprias forças para querer ser rei sobre as coisas que Deus tem para a sua vida. E essa é a nossa luta que a gente tem que lutar. E essas são as lutas que Davi lutou. Veja o que diz a palavra de Deus lá em 2 Samuel capítulo 3, versículo 1. Coloca, olha lá, olha, tá aqui na projeção, a parte A. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Saul, aqui está falando, a carta de 2 Samuel, ela começa falando sobre a morte, como foi a morte de Saul. E lógico, todo mundo sabe que quando um rei é morto, quem que assume? O filho do rei. Né? E estava lá, Isbosete, né, ou Jonatas, que deveriam ser os sucessores. Tanto que quando Saul morreu, foram ungir um dos filhos de Saul. E aí, só que isso daí sobre Israel, sobre as tribos do norte. E Davi, a tribo de Judá, foi lá e ungiu ele. Por quê? Não, esse daqui foi Deus que escolheu. E ali não, mas quem tem que ser rei é o filho do rei. É assim que funciona um reinado. E por isso que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Veja, meus irmãos, que durou muito tempo. A promessa do Senhor veio sobre a minha vida, mas muito tempo eu fiquei. E quantos de nós não encontramos luta por tanto tempo? Que a gente fala, eu vou desistir. Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Eu vou desistir. Meus irmãos, nós devemos viver pelas promessas. Olha, não importa o que está acontecendo. Pode ser que eu esteja lutando. Olha, e às vezes, meus irmãos, a gente fica tanto cansado porque dura tanto tempo. E nós precisamos entender que nós precisamos depender dos planos de Deus para a nossa vida. Entender, olhar o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque o versículo ele não para aí. Porque ele fala que a luta dura muito tempo. Mas olha o que passa mais um. Olha, eu vou colocar o versículo inteiro. Olha, durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Meus irmãos, a luta dura muito tempo? Dura, mas Deus ele está me fortalecendo na minha luta. Porque Deus que prometeu é o Deus que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece para nós encararmos os nossos problemas. A luta ela dura muito tempo, mas Deus ele está nos fortalecendo, meus irmãos. Creia nisso. Porque Deus ele está fazendo as coisas agirem. E quando a gente olha, a gente dá um passo atrás, a gente começa a olhar, a gente vê que hoje eu sou mais forte do que eu era antes. E isso que Deus está fazendo, Deus está me fortalecendo para que quando eu chegue a ser rei, quando eu chegue a dominar, eu vou estar fortalecido para isso. E nós entendemos que aqueles que têm as promessas de Deus, eles são fortalecidos pelo Senhor. Por isso que nós precisamos aprender a viver pelas promessas do Senhor. Olhar, e onde que eu encontro, pastor, a promessa de Deus? Olha, está aqui, ó, leia a palavra. Deus ele tem promessas que são universais, promessas que são, olha, Deus ama todo mundo, amém, Deus ama. É uma promessa universal, Deus ele trouxe salvação a todos aqueles que crerem, isso é uma promessa universal. Mas existem coisas que Deus ele fala conosco de uma maneira muito especial quando nós lemos a palavra. Isso já aconteceu poucas vezes na minha vida, mas já aconteceu de Deus eu estar lendo um texto e eu entender muito claramente Deus ele falando comigo através de uma passagem que às vezes não tem nada a ver com aquilo, mas Deus ele fala comigo e me dá uma promessa, aquilo que talvez só no íntimo nós conseguimos entender quando nós lemos a palavra de Deus. E Deus ele fala ainda conosco. E Deus ele usa homens e mulheres também para falar conosco. Deus ele fala conosco. Deus ele continua falando e dando promessas para nossas vidas, meus irmãos. Não que a gente está indo atrás de profetada, dessas coisas todas. Não é isso, mas Deus ele fala, Deus ele é Deus que fala. Não é porque existem profetas que falam mentiras que nós vamos invalidar toda a profecia que vem do Senhor.
Nós precisamos crer nisso, meus irmãos, que Deus ele ainda nos dá a promessa, Deus ele ainda fala com o seu povo, e nós precisamos aprender a confiar nas promessas do Senhor. Aprender a confiar no Senhor. E quando nós aprendemos a confiar no Senhor, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós podemos agir, nós podemos batalhar, porque somos sim fortalecidos. E Deus ele não permita, como o próprio salmista Davi ele fala, e ele entende que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eu não serei atingido, porque eu tenho a promessa do Senhor. Precisamos crer nisso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque se eu não tenho a promessa, eu sou o 1000, ou eu sou o 10.000. Aliás, eu até preguei uma vez sobre a probabilidade de você ser o que não é atingido. Faz a conta, é 1 em 11.001. É uma chance muito pequena de você não ser aquele que é atingido. Mas é a chance que você tem se você não tem a promessa do Senhor. E eu quero perguntar para você, será que você tem vivido uma vida buscando entender o que Deus ele quer para você? Será que você tem vivido uma vida buscando o Senhor, buscando entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, quais são as promessas? Senhor, qual é o ministério que o Senhor tem para mim? Senhor, qual é o dom que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse mundo? Tem pessoas que não estão nem aí para isso. Tem pessoas que não se preocupam em olhar para Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim aqui nessa terra? Davi, ele entendeu isso de uma maneira meio doida na vida dele. Ele entendeu, olha, você vai ser rei sobre Israel. Talvez Deus não tenha um propósito para todos nós, dizendo, olha, você vai ser o presidente do Brasil. Talvez sim. Talvez ele não fale, olha, você vai ser o prefeito de Cotia. Talvez sim. Talvez ele nunca fale para você, olha, você vai ser um coordenador, um supervisor. Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa eu sei, Deus ele tem um plano para a sua vida. Deus ele te ama, ele tem um plano, uma promessa para você. Eu não sei o que é, mas ele tem algo que Deus está forjando você, desde o seu nascimento, para que você assuma aquilo que Deus colocou. E nós precisamos sim entender, Senhor, qual é a promessa que o Senhor tem. Será que nós temos viver de uma maneira digna, de viver dominando sobre as pequenas coisas que Deus tem nos colocado já? Como temos vivido? E eu gostaria de concluir dizendo que ser rei não é ter uma vida fácil, meus irmãos. Porque o reinado que Deus nos escolheu, e Jesus ele já nos mostrou na sua vida, o estilo de reinado que ele quer, que é uma vida de sacrifício. Ser rei não é ter uma vida fácil. Aliás, Davi, a queda do seu reino se deu quando ele começou a ter uma vida fácil. A única queda, a única mancha que ele teve na sua vida foi quando ele teve uma vida fácil. A gente vai ver outra vez sobre isso. Mas entendamos que Deus quer que nós passamos a viver pela fé. E fé é confiar naquele que nos fez a promessa. Confiar que Ele é poderoso para cumprir o seu plano nas nossas vidas. Deus ele tem um plano na minha vida e na sua vida. E a minha oração é que nós possamos viver de maneira digna e buscando ao Senhor para buscar entender a cada dia e cumprir os planos de Deus na minha vida e na sua vida. E quando nós vivemos isso, nós vamos encontrar a vida em abundância, vamos encontrar essa igreja progredindo, uma igreja triunfante para a glória